Fala, turma, dando continuidade, vamos para a nossa próxima aula. Na aula anterior nós fizemos esse apanhado bem básico mesmo sobre os elementos básicos da sintaxe. E agora nós vamos para a nossa próxima aula, onde nós vamos ver a estrutura das sketches. Então, eu venho aqui em novo projeto, vou criar um projeto de circuito. Beleza, perfeito. Aqui eu vou renomear, posso colocar o nome sketch, tá? Vou pegar aqui uma plaquinha de Arduino para a gente usar. É como se esse Arduino estivesse conectado ao nosso computador, tá? Não vou colocar nenhum componente eletrônico. Sempre quando a gente joga o Arduino aqui, por padrão, o Tinkercad simula para a gente um pisca-LED aqui e já vem montado em blocos. Nós não queremos esse projeto. Então a gente vem aqui, modo de edição, vamos mudar para texto. Afinal, é assim que nós estamos aprendendo em texto. E vamos apagar algumas coisas aqui. Vou apagar esses comandos e vou apagar estes comandos também. Afinal, o nosso projeto aqui é um projeto de aprender o código mesmo. Então vai ser isso, tá? Nós vamos aprender o código. Então a estrutura do código ela permanece, a estrutura da nossa sketch. Sketch, sempre que eu falar sketch, eu estou me referindo ao código que nós estamos utilizando aqui no Arduino. Se eu rodar esse código assim, só com a estrutura void setup e a estrutura void loop, nada vai acontecer, né? Nada vai acontecer. Vai rodar, vai funcionar, vai dizer que está ligado ali o Arduino, a luzinha acendeu, mas nada vai acontecer porque não tem instrução nenhuma. A gente só tem as estruturas aqui e essas estruturas elas têm a função delas, mas sem nada aqui dentro repassado para elas, elas não vão funcionar. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai dar uma olhada aqui no o que é setup, o que essa função setup faz. Tá? E aí fica muito fácil quando você vem aqui na documentação. Vou até mostrar o caminho, já está aberto, mas vou mostrar o caminho. Documentação, referências, lá em estruturas, lá embaixo, estruturas está em inglês. Você clica aqui em setup, e aí você pode mudar para português, e você tem aqui o que faz a função setup. Então a função setup ela é chamada sempre que o sketch inicia. Ou seja, sempre que o Arduino for ligado e o código estiver lá, essa função vai ser chamada e ela é chamada apenas uma vez. Então, use-a para inicializar variáveis. Então, ó, iniciar variáveis, configurar o modo dos pinos em output e input. Então, vou copiar isso aqui e eu vou colocar aqui na frente que o void setup, que a função setup, ela é utilizada para iniciar variáveis e configurar os modos dos pinos em input e output, tá bom? O que é um input e o que é um output? Dessa vez eu vou colocar os comentários lá embaixo. Eu vou colocar um comentário um pouquinho maior e eu vou colocar minhas observações aqui, ó. Input é igual a entrada de dados. Dados são informações. Então, input é a entrada de dados. E quando a gente falar em output, nós estamos falando da saída de dados. E aí, dados, você já sabe que são informações. Então, fica com essa dica aqui, tá? Input e output. Depois nós vamos falar mais sobre essas constantes reservadas da linguagem. Então, o void setup, ou apenas função setup, ela inicia apenas uma vez, quando a sketch é iniciada, e aqui dentro nós podemos configurar ou inicializar as nossas variáveis, configurar os nossos pinos são esses pinos aqui, né, que são essas portas, tanto as digitais quanto as analógicas. Digitais são essas aqui, analógicas são essas aqui. Então é isso que o void setup faz. O void loop, e os dois fazem parte da estrutura básica da nossa sketch, o void loop, o que ele faz? Por sua vez, o void loop, deixa eu voltar aqui, sketch, estrutura, loop. Por sua vez, o void loop, isso depois da função setup ser iniciada, né, onde se atribui os valores iniciais do nosso programa, a função void loop faz precisamente o que o nome sugere. Ela repete consecutivamente enquanto estiver ligada. Então, o void loop, ela vai simplesmente, vou colocar aqui também,
ela vai simplesmente repetir, é um loop, é um ciclo que não para, vai simplesmente repetir tudo que está aqui dentro, enquanto o seu Arduino estiver ligado. Enquanto estiver ligado, tudo que estiver dentro aqui vai se repetir. Você pode ter um código pequeno ou grande, tudo vai se repetir. Deixa eu só organizar aqui. Agora eu vou mostrar um exemplo para ficar mais claro. Aqui em Setup, eu vou chamar uma função chamada serial bagging. O que essa função faz? Essa função, ela nos deixa usar, já que o nosso Arduino aqui ele não tem um monitor, não tem uma tela para a gente visualizar informações, essa função aqui, serial bagging, ela nos deixa usar o monitor serial para a gente imprimir algumas informações aqui. Então é isso que nós vamos fazer. Então estou configurando o setup e quando eu passo essa informação para o setup, no momento que o Arduino ligar, ele vai ler que a utilização do monitor serial já está permitido aqui. E esse valor aqui dentro que eu estou passando como parâmetro, você vai ver depois porque esse valor, vou explicar com mais calma. Na maioria das vezes você vai usar este valor mesmo, mas tem outros valores que você pode passar como um atributo, ou melhor, um parâmetro. Então, configurei aqui, e aqui no loop, nós vamos fazer aquilo que vai ficar repetindo sem parar. No caso, vai ser um serial, ainda usando a opção de monitor serial, print, para jogar informação na tela. Vou colocar print ln, que é uma variação do comando print, e no print ln a única diferença é que o ln é a mesma coisa de barra invertida n, que faz pular uma linha. Então ele vai imprimir a informação e vai pular uma linha. Aqui dentro eu abro aspas e eu vou escrever aqui, sem acento mesmo, Olá Mundo, que vai ser o nosso primeiro programinha. Coloco ponto e vírgula para mostrar que eu concluí essa linha de código, tá? E aí a gente já pode executar o nosso programa, simples assim. Vou executar aqui. No Arduino nada aconteceu, mas no monitor serial a gente está imprimindo lá, ó, sem parar, Olá Mundo, Olá Mundo, Olá Mundo. Vou dar uma pausa aqui, tá muita informação. Vou dar mais um comando aqui na linha de baixo, vou colocar um delay e eu vou passar como parâmetro o tempo em milissegundos. Isso aqui eu explico mais também depois. Vou colocar aqui 1000 milissegundos, que equivale a 1 segundo, ponto e vírgula, para sinalizar aqui o final do nosso comando, da linha de comando. Vou inicializar. E agora, ele vai ficar, deixa eu apagar aqui, e agora a cada 1 segundo ele vai dar um Olá Mundo. Se você conseguiu fazer isso daqui, parabéns, você fez o seu primeiro Olá Mundo em linguagem de programação e você acaba de entender como é que funciona a função setup e como é que funciona a função loop. Tudo que estiver dentro de loop vai repetir, levando em consideração tudo que foi configurado para ser utilizado lá dentro de setup. Setup é rodado apenas uma vez na execução da sua sketch, enquanto o loop vai ficar rodando consecutivamente e ininterruptamente, beleza? Então aqui nós acabamos de aprender como é a estrutura básica de uma sketch. Depois nós podemos criar novas funções fora do escopo dessas duas aqui. Mas isso daí é papo para outra aula. Eu espero que nesta aqui você tenha conseguido pelo menos imprimir aí o seu primeiro Olá Mundo em linguagem de programação para Arduino. Então é isso, te vejo na próxima aula que tem mais conteúdo, a gente está só começando, então, estamos começando fácil, beleza? Deixa um like, faz a tua inscrição se tu não é inscrito, coloca no comentário o que você entendeu e o que não ficou tão claro para você. A documentação, eu vou tentar sempre abrir aqui do lado, no aba documentação, porque assim eu te ajudo a pesquisar na documentação, a interpretar a documentação, embora esteja muito clara, e você vai se tornando autodidata. Sempre que você precisar, você vai saber onde você vai ter que procurar para você tirar as suas dúvidas. Então é isso, vamos para a próxima aula. Show!